Se o seu objetivo é montar uma carteira de ações com foco no pagamento de dividendos, esse vídeo foi feito para você. Hoje vamos analisar Dividend Yield, Dividend Payout, qual a sua relação e se faz ou não sentido darmos muita ênfase na distribuição de dividendos na hora de escolhermos uma ação para investir. Para isso eu preparei um material aqui no meu computador e vou mostrar ele para vocês. Vamos analisá-lo, venha comigo. Primeiro temos que entender o que é o Dividend Payout e o Dividend Yield. O Dividend Payout é o quanto dos lucros da empresa é distribuído aos acionistas. Então esse é o Dividend Payout. Um exemplo aqui de um Dividend Payout de 50%. Exemplo, se essa empresa teve 1 milhão em lucro, vai distribuir 500 mil para os acionistas. Empresas menores normalmente têm payout menor. Empresas menores normalmente têm payout menor, isso é fácil de entender porque empresas menores elas precisam ficar com uma parte maior desse lucro para investir em produtos, em propaganda, na captação do cliente. Mas aqui acho que ficou fácil de entender, um payout de 50%, uma empresa que teve lucro de 1 milhão distribuiu 500 mil por causa do payout de 50%. Agora um Dividend Yield. Qual que é a diferença do Dividend Yield? Que leva em consideração a cotação da ação e ele vai dar um percentual para a gente. Ou seja, o Dividend Yield é o valor dos proventos dividido pela cotação atual da ação. Digamos que uma empresa paga R$ 2,00 em 4 vezes ao longo do ano, que dá R$ 8,00. Se a cotação da ação estiver em R$ 50,00, isso vai me dar um Dividend Yield de 16%. Então agora que entendemos o que é o Dividend Payout e o que é o Dividend Yield, lembrando, Dividend Payout é quantos por cento do lucro da empresa ela vai distribuir aos acionistas e o Dividend Yield essa distribuição representa qual percentual do valor da ação. Então isso entendido, vamos analisar agora o Dividend Yield e o Dividend Payout de 3 empresas. Aqui eu peguei a Transmissão Paulista, TRPL4, Banco Santander e Banco do Brasil. Aqui nós temos um histórico desde 2009 até 2021, que o Dividend Yield da Transmissão Paulista foi de 7,25%, do Santander 3,99% e do Banco do Brasil 5,75%. Então aqui o que eu fiz? Peguei tanto uma média do Dividend Yield quanto uma média do Dividend Payout. E nós vemos aqui que a melhor pagadora de Dividend Yield nesse período foi a Transmissão Paulista. Porém, o seu Dividend Payout ficou acima, por exemplo, de um Banco do Brasil. Ou seja, ela pagou um Dividend Yield maior, porém com um percentual maior do payout quando comparado a Banco do Brasil. E aqui, voltando um pouco atrás, por que dizemos no início do vídeo que não é ideal analisarmos apenas o Dividend Yield ao comprar uma ação? Vamos ver aqui, por exemplo, no Banco Santander. Ele teve uma distribuição de Dividend Yield de 4,51%, porém, a uma custa de 126% do payout. Mas você deve estar pensando, se payout é a distribuição de lucro da empresa, como que ela distribuiu mais do que lucrou? Exatamente isso. Aqui houve um acúmulo de anos anteriores que a distribuição foi menor. E esse acúmulo refletiu, por exemplo, aqui no ano de 2013, onde a empresa distribuiu mais do que ela lucrou. Então, se a pessoa vê um Dividend Yield isolado naquele ano e não percebe que o Dividend Payout foi acima de 100%, isso são eventos não corriqueiros, não normais. O normal é uma empresa distribuir abaixo do seu 100% de Dividend Yield. Então, quando eu analisar aqui, por exemplo, que a empresa distribuiu um Dividend Yield alto, o que eu tenho que fazer? Verificar
quantos por cento do payout essa empresa distribuiu. Se for mais de 100%, normalmente isso foi um evento não corriqueiro que não tende a acontecer nos anos seguintes, com um dividend payout menor e normalmente com um dividend yield também menor. Então aqui, continuando a análise, pegamos aqui a média do dividend yield e a média do dividend payout. Então o dividend yield para mim, quanto maior, melhor. Até aí tudo bem, né? Quanto maior o dividend yield, numa pessoa que ela vai comprar ação com foco em distribuição de dividendos, quanto maior o dividend yield, melhor para ela. E o que acontece aqui? Se quanto maior o dividend yield, melhor para ela, quanto menor o payout, também é melhor para ela. Por quê? Porque imagine se a empresa consegue pagar um alto dividend yield com o mínimo de payout possível, significa que ela está distribuindo um percentual menor do lucro e que mesmo esse percentual menor, quando comparado à cotação da ação, ela está me dando um dividendo alto. Ou seja, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, um resultado quanto maior seria melhor. Como já falado, um dividend yield maior possível com um payout menor possível. E aqui vemos que a ação que se destaca é o Banco do Brasil. Mas aqui, continuando a análise, pegamos aqui novamente a média, né, 7,25, que é o que está aqui. Pegamos a média do dividend yield de 3 empresas. Então quer dizer que o dividend yield da Transmissão Paulista é melhor? Então agora que vem outro detalhe, não necessariamente. Por quê? Pegando aqui 7,25, se eu multiplicar por 5, ou seja, eu espero que essa empresa nos próximos X anos, ela cresça em 5 vezes. Então, teríamos um dividend yield de 36,27%, certo? Comparado à cotação atual da ação. Lembrando, esse dividend yield, ele é comparado ao valor atual da ação. Então, se eu compro hoje, espero um período de tempo, comparado à cotação atual, ela me daria um dividend yield de 36,27. E as outras empresas, para eu conseguir esse mesmo valor? Por exemplo, Santander teria que se multiplicar 9 vezes e Banco do Brasil 6 vezes. Então, por que que não necessariamente o melhor dividend yield atual, ele pode ser o melhor dividend yield no futuro? Porque uma empresa que paga um grande dividend yield, às vezes ela tem a intenção ou a expectativa de se valorizar por 5 vezes, enquanto uma outra empresa com dividend yield menor, ela tem a previsão de se valorizar 9 vezes, ou seja, ela chegaria no mesmo resultado lá na frente. Então, se ela se multiplicasse por 10, 11 vezes, lá na frente ela teria um resultado melhor do que uma empresa que hoje está pagando o dividend yield mais elevado. Então, isso é outro fator que temos que levar em consideração também quando analisamos o dividend yield. A capacidade da empresa crescer no futuro. Então é isso. Qual a conclusão que chegamos? Que um dividend yield maior não é necessariamente melhor, pois além de analisarmos o payout, devemos analisar todas as outras nuances de uma empresa, como a capacidade de crescimento. Então, se você estava pensando em criar uma carteira de ações com base em dividendos, agora espero que tenha clareado na sua mente que, apesar dessa estratégia poder ser uma estratégia boa, principalmente se você já está aposentado, pretende viver com o lucro dos seus investimentos, pode sim ser uma boa estratégia, mas na compra da ação, nem sempre comprar a ação simplesmente com base na distribuição de dividendos pode ser uma boa escolha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like, ativar o sininho para receber nossas atualizações, que isso incentiva a gente a sempre estar aqui criando conteúdos que podem ajudar você de alguma forma. Meu muito obrigado e até a próxima.